Bem-vindos. Nós vamos gravar essas aulas para que depois possamos compartilhar com as pessoas. Sempre existe, então há pessoas que não podem participar por alguma razão não podem naquele domingo estar presente, ou por uma outra questão não podem estar presentes no domingo pela manhã. E realmente a nossa igreja tem mais de um momento de adoração no domingo, justamente considerando que há dificuldades. Então nós vamos gravar essas aulas. Para gravar essas aulas, nós precisamos do templo. Então você que faz parte dessa sala de adultos que se reúne aqui no templo, tenha um pouco de paciência conosco, porque nós vamos contar com a sua generosidade e bondade para ouvir algo que você já conhece, mas que precisamos usar este lugar para fazer, antes de começar a reforma. Depois que a reforma estiver em plena atividade, nós vamos ter que ter outras adaptações. Hoje nós vamos falar daquele que é o tema central de toda a nossa existência, e eu não estou exagerando, é o tema central. Nós vamos falar de Jesus. Esta igreja fala de Jesus. As pregações são em torno de Jesus. A vida é em torno de Jesus. E hoje nós vamos falar daquilo que é essencial na vida de alguém que está entrando nesta igreja para fazer parte deste grupo, para congregar conosco. O reverendo Milton sempre fala que as pessoas que vêm para cá, vêm porque Deus tem um propósito para elas neste lugar. Ele sempre comenta que a presença de vocês aqui, vocês que estão chegando e os que fazem parte, é porque Deus tem um plano. E realmente, se você está vindo para esta igreja, é porque Deus quer usar você aqui. E eu espero que essas aulas confirmem a sua permanência neste lugar. Então, quer falar alguma coisa, pastor? Tá. No final da aula, nós temos aqui uma ficha de novos membros. Então, quem vai receber o batismo, ou fazer a profissão de fé, ou passar por transferência, ao final da aula pode pegar, vou deixar com o pastor Vitor, tá? E aí ele já recebe o seu nome e também já deixa você matriculado. Esse ano a gente vai fazer um pouco diferente, ou essa nova turma, que nós vamos fazer uma lista de chamada. A gente quer que você participe de todas as lições, e assim então tenha um crescimento adequado daquilo que você precisa saber para fazer parte desta igreja. As lições de hoje estão aqui com o pastor também. Ei, pastor! Aí. Pronto. Secretaria, quem manda ele ser o secretário do conselho? Muito bem, meus amigos. Eu tenho um irmão muito querido. Como está gravando, tem coisas que a gente não pode entrar em detalhes. Mas eu tenho um irmão extremamente querido. E ele morava em frente a um local de feira. Então a feira acontecia na casa, bem em frente de sua casa. E ele levava seu filho Pedro nessa feira. E ele fez isso muitas vezes. E você sabe como um feirante é uma pessoa assim, animada, descontraída. Então, o pequeno garotinho, toda vez que chegava em determinada banca, o rapaz falava assim: "E aí, corintiano, tudo bem? E aí, corintiano, como você está?" E ele fez isso algumas vezes, até que um dia o garotinho disse para ele o seguinte: "Eu não sou corintiano, eu sou Pedro." Ele sabia da identidade dele. Ele sabia quem ele era. Jesus sempre soube quem ele era, quem ele é. Se você perguntar para Jesus, quem tu és, ele saberá responder, e soube responder, e sempre responderá a mesma coisa. A lição de hoje é sobre exatamente isso. Quem é Jesus? Qual é a sua identidade? Ele verdadeiramente declarou a sua identidade. É o que nós temos na lição de hoje. Ele disse com todas as letras, e ele nos ensinou sobre a sua identidade. E essa identidade é o que nós vamos falar nesta manhã. Então feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor em oração. Bondoso Deus, nós estamos reunidos como escola dominical, mas também como teu povo que deseja aprender e conhecer sobre a pessoa e a obra de Jesus.
Tudo o que fazemos nesta igreja depende, está centralizado, está totalmente pautado, fundamentado na pessoa de Jesus. Então precisamos conhecê-lo como ele se revelou para nós. Por isso pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco nesta manhã. Em nome de Cristo oramos. Amém. Muito bem, meus amigos, conhecer sobre a pessoa de Jesus não é uma tarefa fácil, porque ele não é igual a qualquer outro ser, ele não é igual a nenhum mais dos seres humanos que pisaram nesta terra, mas ele é um ser humano. Quando o pastor Vitor falou que eu ia tratar de algumas coisas, o Horácio, na verdade, ficou me provocando, é porque eu comentei com eles da necessidade da gente começar fazendo um apanhado histórico. Quando você fala acerca da fé de alguém, e você pergunta para essa pessoa, você crê em Deus? Dificilmente a pessoa não vai afirmar, sim, eu creio. Se você diz para essa pessoa, olha, Deus é extraordinário, Ele é bondoso. Se você cita a pessoa de Deus, o nome de Deus, as pessoas de maneira geral são muito receptivas. Digo de maneira geral, porque também nós temos hoje algumas militâncias que colocam as coisas de outro lado. Eu não estou falando de nenhum tipo de militância partidária ou política, mas há também de caráter espiritual. O fato é, se você diz para alguém sobre Deus, essa pessoa de maneira geral, então assim dizendo, ela vai concordar com você sobre as qualidades de Deus, sobre quem é Deus, sobre a importância de ter Deus na vida, sobre a importância de seguir Deus, andar com Deus, sobre a importância de falar com Deus. Agora, quando você, fica à vontade, gente, tá? Tá tudo bem. Quando você chega para essa pessoa e especifica que a sua fé está centrada em Jesus, aí as coisas mudam bastante. Mudam bastante. Porque Jesus é único, Ele é exclusivo. Pronto. Você está me dizendo que só a sua fé é verdadeira, aquela centrada em Jesus é única? Tô. Isso para o nosso mundo, meus amigos, é como uma bomba. As pessoas não admitem mais isso, de que algo possa ser verdade absoluta, ou que algo possa ser exclusivo, único. Não é possível, não é permitido. A Babilônia continua com as suas muitas astúcias. Você está me dizendo que é só e exclusivamente Jesus? Sim, eu estou. Então, se você vem para fazer parte desse grupo de pessoas que se reúne na Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, é somente Jesus. Não acrescentamos mais nada. Esse já é outro ponto. Mas terminando a questão do exclusivismo, sim, é exclusivo. É uma fé exclusiva em Cristo. Ela exclui as demais, porque é unicamente sobre a pessoa de Jesus. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode começar a fazer. Porque é por aqui que nós temos que começar. É único exclusivamente. Não tem outra pessoa que tenha as mesmas qualidades, não há ninguém mais que possa salvar. Não há outro na cruz, que foi a cruz, não está mais. Não há outro que destinou o mesmo amor, mas não há outro que tenha feito sequer um pouquinho do que fez Jesus. Ele é único e exclusivo. Então, quando você se torna um cristão, o que você está fazendo é assumindo com todas as letras e publicamente, nós fazemos isso publicamente, que Jesus é exclusivo na sua vida. Que toda a sua fé, toda a sua adoração será destinada a Ele. Que você não vai compartilhar fé nem adoração com qualquer outra coisa ou qualquer outro ser, e coisas também podem ser objetos da nossa fé, a não ser com Jesus. Jesus é o alvo da minha vida. Eu quero ser como Ele, eu quero viver igual que Ele viveu, eu quero seguir os seus passos, eu quero ter o comportamento que Ele teve, eu quero ter as atitudes, eu quero chegar o mais próximo do Salvador. Claro que nunca vamos conseguir com perfeição nesta vida, mas este é o cristianismo. O cristianismo é crer exclusivamente em Jesus.
Mas como é que fica Deus? Aí que vem a questão. Jesus Cristo é totalmente diferente de qualquer um que já pisou neste mundo. Ele possuía o que nós chamamos de duas naturezas. Agora eu estou entrando numa coisa um pouco mais complexa. Você tem uma natureza. Qual que é a sua natureza? A gente fala da nossa natureza. Fulano de tal tem uma natureza assim ou aquilo, né? Qual que é a sua natureza? Você é natural da onde? Você é natural da onde? Qual que é a sua natureza? Natureza de alguma coisa é uma essência. Qual é a natureza do ser humano? É a natureza de ser humano. E Jesus? Jesus tinha a natureza divina e a natureza humana dentro dele, sem se misturar, sem se confundir, sem se sobrepor, mas as duas existindo numa pessoa. Ele é uma pessoa. Cada um da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, são uma pessoa. O que é uma pessoa? É ter pessoalidade, é ter personalidade. Você é uma pessoa por quê? Porque você pensa, porque você age, porque você tem racionalidade. Claro, todas essas coisas fazem parte da pessoa. Mas não é só isso, você tem volição. Você tem desejos, você é capaz de fazer coisas. A personalidade de alguém está ligado à sua pessoa. Então Jesus é uma pessoa, mas ele tem uma natureza divina e uma natureza humana. Ele é 100% Deus e 100% homem. Só ele é assim. Por que nós sabemos disso? Porque as Escrituras nos dão esta orientação. Isso foi uma briga histórica, e aí eu entro na questão de por que a gente tem que reconhecer que isso é verdadeiro e importante. Historicamente, isso daí ocupou um espaço dentro da igreja muito grande. A igreja ficou dialogando por anos como isso era possível. Muitos que se dedicaram a ler as Escrituras chegaram à conclusão de que realmente as Escrituras dizem isso. Ele é pessoa, porque ele tem sede, ele tem fome, ele se entristece, ele chora. Ele, diante da morte do seu amigo Lázaro, ele derrama lágrimas. Isso é pessoa, mas ele é Deus. Você nunca vai conhecer alguém que vai dizer: nuvens, parem, mar, se cale. Você nunca vai conhecer alguém assim. Você nunca vai conhecer alguém que tem o poder de governar sobre a criação como o Mestre Jesus. Não há como fazer isso. Então eles perceberam que as Escrituras dizem isso. Isso foi ao longo da história um grande debate, mas um debate que terminou com uma conclusão. E a história é importante para nós. Quando nós chegamos no ano de 325, tem um concílio que acontece, chamado Concílio de Niceia, na cidade de Niceia, que define isso. Define isso porque eles sabiam que estavam realmente se referindo às Escrituras. Então, historicamente, você tem uma quantidade imensa de material. Se você estiver disposto a ler, leia, mas não faça um julgamento sem antes analisar, examinar e conhecer. A igreja vem produzindo material, vem se debruçando diante das Escrituras há muitos séculos. Homens como Agostinho não só estão presentes dentro da teologia, mas são referência no pensamento mundial. E você tem uma quantidade imensa de homens e mulheres debatendo as Escrituras e chegando a conclusões. Qual que é a mais importante conclusão que o Concílio de Niceia chegou? Que Jesus de fato é divino e humano. Depois em Calcedônia, eles confirmaram isso e a igreja vem confirmando isso ao longo dos séculos. A razão é muito simples. Pode ser difícil para nós entender essa questão, mas a razão é simples. Para que alguém pudesse enfrentar a cruz, precisava ser homem. Ele precisava ter a nossa natureza. Ele precisava ser o meu representante e o seu. Por que Jesus é 100% homem? Porque na cruz era um ser humano. Um legítimo representante da raça humana. Um representante verdadeiro, de carne e osso, que tinha que estar no seu lugar. Ele precisa ser homem.
Porque, como diz Hebreus capítulo 5, e está aí o primeiro texto, nós não vamos ler agora, ele era representante dos seres humanos. Mas ninguém pode enfrentar a maldição de Deus. Como você pode suportar o julgamento de Deus? Como você pode enfrentar as consequências do pecado? O único que pode enfrentar essas coisas é Deus. Então Jesus precisa ser divino. É porque a sua divindade é a única que poderia vencer o pecado, de uma vez por todas, na carne e na eternidade. Não que não teremos corpo lá, né? Mas na carne, neste ambiente que nós vivemos, mas também divinamente. Então, ele é especial, ele é único, ele é inigualável. Tem alguém que se compare a Jesus? Não tem. Por isso que é exclusivo. Porque não há ninguém que se compare a ele. Se você estiver pronto para fazer parte da igreja cristã, Jesus tem que ser a sua vida. E quando você testemunhar acerca de Jesus, já espere pelas consequências. Porque nós vivemos num mundo que constantemente repete essa frase. Ah, então você está dizendo o quê? Sim, eu estou dizendo que o cristianismo é único, singular e sem igual. Isso tudo, meus amigos, ao longo dos séculos foi extremamente debatido. E repare, isso ao longo dos séculos inclui as Escrituras. Nas Escrituras nós temos também parte desse debate. Vamos ler um texto que não está aqui na nossa lição ainda, mas que é importante. Vou pedir para alguém me explicar. Não vale o pastor. O que João está dizendo na sua segunda carta? Segunda carta de João, verso 7. Vamos ver se você consegue me explicar o que está sendo dito nesse texto. Diz assim, vou ler do verso 7 até o verso 10 já está bom. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Eles são o quê? 2 João, verso 7. Não tem capítulo aqui. Que é uma carta pequena, não tem capítulo. Muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. O que João está condenando aqui? Seitas e heresias. Mas o que ele quer dizer com os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne? Exatamente, Jesus Cristo não era homem. Já naquela época tinha gente falando, esse tal desse Jesus Cristo não tinha um corpo. Ele era um ser iluminado. Isso aqui é chamado de protognosticismo. Gnosticismo já é uma palavra difícil. Protognosticismo é mais difícil ainda. É aquilo que antecede uma doutrina que surgiu, que tem seus adeptos até hoje, né? Ainda mais que as pessoas hoje gostam de falar que são agnósticas. Mas o tal do gnosticismo, ele aparece na história da igreja como um grupo de pessoas mais iluminados que os demais, ou mais instruídos, iniciados. Pessoas que tinham conhecimento maior que as outras, que tinham uma iluminação especial. E essas pessoas, um grupo delas, afirmava que Jesus Cristo não tinha um corpo, que ele era só Deus. Um Deus assim, não exatamente como nas Escrituras. E assim vai. João diz o seguinte, olha, cuidado, porque você vai perder o que nós temos realizado. Se você perder a pessoa de Cristo de vista, acabou. Acabou. Se Cristo não faz parte da sua história, se Cristo não é exclusivo, se Ele não é único, acabou. Acabou. Cuidado para não perder aquilo que nós temos realizado com muito esforço. João tem se esforçado
para ensinar que Jesus Cristo tem um corpo de verdade, que cortava, que machucava, que feria, que foi um corpo de verdade pregado na cruz, que ele era o nosso representante. João se esforçava para ensinar isso. João colocou a cabeça dele no ombro de Jesus, não era um fantasma. Não era. Olha, cuidado, porque isso daqui é ultrapassar a doutrina de Cristo, diz o verso 9. E quem ultrapassa a doutrina de Cristo não tem Deus e nem tem o Pai. Então aquele discurso de que, eu estou andando com Deus, mas Jesus Cristo eu não quero, também não vale. Aí João é radical, né? Nem recebe essa pessoa em casa. Nem recebe. Porque não dá para você conversar, não dá para você aceitar alguém assim dentro da sua casa, sem ter que dizer para essa pessoa a verdade. Você está errada. O fato é, já naquela época faziam isso. É lógico que esse grupo chamado de gnóstico, me perdoem os termos, mas eles são importantes, ele acabou sendo condenado. Aí surgiu o oposto deles, os ebionistas. Piorou, né? Vai, quem puder escrever rápido aí, ebionistas. Os ebionistas já diziam o seguinte: não, claro que ele tinha um corpo, mas é que ele foi Deus só por um período. Quando chegou na cruz, quando ele diz assim, Pai, por que me desamparaste? É a prova cabal de que ele não era Deus. Ele tinha o poder de Deus, ele carregava o poder de Deus, mas na hora mais importante, Deus se afastou, então é evidente que ele era só humano. Essas duas teorias ainda estão vivas. Tem gente por aí que não compreende as duas naturezas, acha que Jesus é totalmente um ser sem corpo, divinal, no sentido de ser quase que um espírito fantasmagórico, e com isso não consegue compreender a relação dele conosco, e outros enxergam em Jesus um grande profeta, alguém importante, alguém que fez parte da história, mas por favor não vai me dizer que ele é Deus, porque ele não é. Então isso está vivo. Qual que é o único jeito de combater isso? Com as verdades das Escrituras, porque as verdades das Escrituras dizem, Jesus é humano como você, quando você chora ele compreende, quando você sente dor, ele compreende que ele é humano. Quando você fala assim, está doendo Jesus, ele diz para você, eu sei como é. Quando alguém vem perguntar para mim, como é lidar com o câncer, eu sei falar. Porque a Sandra está passando por isso. Então eu já falei para a Sandra que essa doença é só para a glória de Deus. Só não, é para a glória de Deus. Só para a gente poder falar para as pessoas, olha, eu sei o que você está sentindo. Quando Jesus se apresentou, ele veio em carne, para que ele pudesse hoje olhar nos seus olhos e falar, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está sentindo. Mas ele é divino, porque ele precisa ser divino. Ele sabe o que está no coração das pessoas, ele lê pensamentos, não muito mais do que isso, ele sabe o que está no coração. Vários textos da Bíblia destacam isso. Jesus sabia o que estava no coração. Ele sabia o que estava lá no profundo do ser humano, porque ele sendo Deus, ele sabe, e como Deus ele cura, ele restaura, ele renova. Por isso que todas as nossas orações são em nome de Jesus, e não pode ser diferente, porque tudo é centrado na pessoa de Jesus. As nossas pregações terminam com Jesus, tudo faz sentido por causa de Jesus. Não é Daniel, é que ele representa. É que ele representa, porque quando você olha para Daniel, e ele diz para o rei, olha, eu não quero essas iguarias, viu? Pode ficar tranquilo, mas eu as penas disso, você vai ficar magrinho. Ele, não quero comer nada disso. Você vai ver como eu vou ficar, ficou muito melhor. Ele representa o próprio Cristo que disse, eu não quero. Quando tentaram fazer Jesus rei, ele disse, não é este o privilégio que eu vim buscar nesse mundo. Então, essas figuras todas só fazem sentido por causa da pessoa de Jesus, certo?
E ao longo da história é um debate muito longo acerca disso. Nós temos hoje pessoas que não usam mais o termo ebionismo, nem gnosticismo, mas elas continuam fazendo as mesmas coisas. Existem grupos que se chamam de cristãos, mas não creem que Jesus verdadeiramente é Deus. Não creem. Não creem que o Espírito Santo é Deus, não creem na Trindade. É uma outra história, que a gente pode conversar um outro dia. Mas eles não creem de fato que Jesus é Deus. Eles acham que é um profeta. Há religiões que simplesmente o colocam como profeta. Um grande profeta, mas não Deus. Você que está no bairro... ia falar, meu Deus do céu, está gravando esse negócio. Quase que eu falei o nome da outra igreja. Você que está no jardim de oração. Ah, meu Deus. Você que está no jardim de oração, você tem que lembrar o seguinte... que você está aqui para, junto conosco, adorar aquele que é o Deus homem, para servir aquele que é 100% Deus e 100% homem. Olha, não é porque a nossa razão ela tem limites que nós vamos culpar Deus por isso. Nossa razão tem limites, isso não é irracional. Isso tem que ficar claro. Inclusive existem grandes filósofos que já provaram, e eles não precisavam nem fazer isso, mas fizeram isso na academia, inclusive, como um cara chamado Alvin Plantinga, que o cristianismo é racional nos termos mais adequados possíveis. Não que isso seja irracional, é que a nossa razão não é ilimitada. Desculpa, eu tenho que dizer isso para você. A sua razão não é ilimitada. A sua razão, você é o juiz último de todas as coisas? Vamos voltar ao tempo do Renascimento e retroceder um pouco mais, voltar ao tempo dos filósofos gregos, de que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são? Não, Protágoras, nem renascentistas, nós não somos a medida de todas as coisas, de maneira nenhuma. A nossa razão tem um limite. E é duro ter que admitir isso, mas é verdade. Nós temos limites. A nossa capacidade, ela vai até um determinado ponto. E ela para aí. Jesus é 100% Deus, Ele é 100% homem. E como tal, Ele veio para realizar algumas tarefas. João capítulo 1, verso 34. Agora eu vou começar a ler os textos que estão aqui no material que oferecemos para você. Você que faz parte da sala de novos membros, ao final, pegue o material com o nosso querido amigo, irmão, pastor Vitor. E ele tem aqui, se você vai fazer parte dessa sala, por favor, pegue esse material e utilize. Nós vamos começar vendo um primeiro texto aqui, que é de João, mas fala de João Batista, que está em Evangelho de João, capítulo 1, verso 34. João, eu vou ler que fica muito mais fácil, já estou com o microfone, e assim podemos gravar de maneira melhor, que é o nosso grande propósito nesta manhã. João 1, 34. João 1, 34. Está escrito: pois eu, de fato, vi e tenho testificado. Ele é o Filho de Deus. Esta é uma afirmação que se encaixa dentro de um contexto. Filho de Deus é uma referência clara ao fato de Jesus ser Deus. É fato. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que é divino verdadeiramente. Não é o imperador, que também se apresentava como Filho de Deus. Não é qualquer outra pessoa, mas Jesus, Ele é divino. Então a Escritura diz. Eu posso questionar isso? Não posso. Exceto se eu questionar toda a Escritura. Exceto se eu questionar toda a Escritura. Um exemplo disso é o caso de Jonas. Para muitas pessoas, Jonas é uma coisa impossível de acontecer. Como pode alguém ficar no ventre de um peixe? A questão é que Jesus disse que isso aconteceu. E Ele disse que foi assim. E ponto. Eu não posso compreender racionalmente, porque a minha razão
é limitada. Não é porque isso é irracional. É porque eu sou limitado. Eu sei que nós temos essa percepção de que somos eternos, ilimitados, que compreendemos tudo, mas não é verdade. Nós somos sim limitados e frágeis. Mas sim, é verdade, porque Jesus disse que foi assim que aconteceu. E ele ainda destaca dizendo, foi um grande peixe. Isso é um milagre. Milagre é uma coisa que Deus faz e não tem como reproduzir em laboratório, não tem como ser refeito, não tem como se reproduzir este milagre, porque é justamente um milagre. Se fosse reproduzido, aí que nós teríamos um problema sério, porque nós teríamos que dizer, então não é milagre, é único, é exclusivo. Mas nunca mais aconteceu, ainda bem. Ainda bem, porque se acontecesse outras vezes, não seria mais milagre, seria natural, trivial. Ordinário, essa palavra é interessante. Ordinário, é isso. Não, é milagre. Aconteceu uma única vez com um homem chamado Jonas. E não vai se repetir. Você não vai conseguir reproduzir isso. Porque é único e exclusivo de um Deus que é único e exclusivo. Mas quem ele é? Ele é o Filho de Deus. Vamos lá, Mateus 16. Mateus 16, verso 16. Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora ele associa os dois testamentos. Quando ele se refere a Jesus como o Cristo, Cristo é uma palavra que no Novo Testamento é usado para unção. Tá? É apresentado inclusive como um verbo ungir. Está associado a esta palavra, é aquele que é ungido. No Antigo Testamento, era também chamado de ungido, ou Messias. Pedro está afirmando, tu és o Messias, ou seja, aquele que foi prometido por Deus, aquele que foi enviado por Deus, aquele que Isaías chamou de servo sofredor, aquele que toda a escritura do Antigo Testamento afirma, é o Filho de Deus, é o Emanuel, é o Deus conosco. É o Emanuel, é o Deus conosco, é a presença de Deus, é a promessa de Deus se cumprindo. Eu vou habitar com vocês, ele veio habitar mesmo. Então, Simão Pedro, ou Pedro, reconhece em Jesus a figura do Messias. E também acrescenta que ele é o Filho do Deus vivo, o que nós já falamos. Então, quem é Jesus? Ele é Deus. André vai falar o quê? Em João 1,41. João 1, verso 41. Diz assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele faz a mesma afirmação. Os discípulos tinham compreensão de que Jesus era a realização de uma promessa, o cumprimento de uma promessa. Que ele não apareceu por acaso, por sorte, ele não entrou na história como um invasor, não, ele é o cumprimento de uma verdade. E assim vai, os samaritanos dizem isso, o centurião diz isso, outras pessoas vão falar sobre Jesus. E eu quero ler mais alguns textos aqui com vocês. Um que é extremamente claro e conhecido, não que os outros não sejam, mas Mateus 3, 16 e 17. Mateus. Eu me confundo mais com essa Bíblia eletrônica aqui do que com a de papel, mas tudo bem. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, sobrevindo, ou vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora é um testemunho grande. Quem está falando aqui? O próprio Deus. As pessoas ouviram. Elas estavam lá. Elas presenciaram isso. Não há dúvida, ou dúvidas, o nosso Salvador é verdadeiramente Deus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias. Ele pode e tem todo o poder
para nos salvar. A alegria que isso traz para o nosso coração é muito grande, por saber que realmente existe um Salvador, que os pecados ficaram encravados na cruz, que o perdão foi concedido, que Deus mudou a minha história e a sua por causa da presença de Jesus, por causa daquele que é todo poderoso. Vamos ler agora João 14, verso 6, porque esse texto é chave para a nossa prática. João 14, verso 6. Bastante conhecido esse texto. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos juntar o que eu estou falando aqui até o presente momento. As pessoas perceberam que Jesus era especial, diferente, sabiam pelas Escrituras da sua divindade. Reconheceram também a sua humanidade. A história debateu e discutiu isso. E daí então, ser um cristão é ser exclusivamente, ser alguém que segue exclusivamente a Jesus. Agora, quando você chega nesse texto, você tem o Senhor falando sobre 3 coisas da nossa vida que são fundamentais. Ele disse: eu sou o caminho, eu preciso saber o caminho. Você já se perguntou para onde eu vou agora? Para onde eu vou agora? O que eu faço agora? É muito comum, quando a gente passa por uma situação de crise, primeiro sinal, por uma situação de crise, perguntar: eu vou para onde agora? Ele é o caminho. Siga Jesus. Eu estou perdido, então siga Jesus. Eu sou a verdade. Existe uma verdade absoluta, plena, eterna. O que significa a palavra absoluta? Completa. Que não precisa de retoques. Não precisa ser modificada, nem alterada. Não há nenhum acréscimo que pode ser feito a esta verdade. Ele é, e Ele é a vida. E aí Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas pessoas podem se aproximar de Deus sem Jesus? Pergunta: quantas? Quantas? 0. 0, obrigado, irmão. 0, matemática. Quantas pessoas podem chegar a Deus por conta própria? 0. 0. Agora, qual é o problema de mudar isso, melhorar isso, tornar isso mais suave, mais fácil para essa sociedade pluralista, fragmentada? É que você altera a vida das pessoas, não é brincadeira. Quando você diz para alguém: está tudo bem, fica tranquilo, você não crê em Jesus, mas está tudo bem, você está condenando essa pessoa para um lugar que você sabe qual é. Se você simplesmente se limitar a falar assim: não, tranquilo, tudo bem, eu compreendo, viu? Não, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu sou também assim pluralista, eu gosto disso, legal. Você está dizendo para essa pessoa: ótimo, continua a passos largos para o lugar, porque só existe um Salvador. É duro, meus irmãos, mas com muito jeito a gente vai ter que falar com as pessoas. Você já leu a Bíblia? Você tem uma Bíblia em casa? Posso te dar uma Bíblia? Aí você grifa alguns textos, coloca lá o marca-página. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro. João 14, 1. Veja que interessante, é aí mesmo. Eu preguei sobre esse texto recentemente aqui nesta igreja. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Uma coisa está totalmente associada à outra e não podemos fazer de forma diferente. Para terminar, eu vou ler João 20, verso 30, 31. Quando Jesus faz uma afirmação que é para nós motivo de grande alegria, porque a Bíblia está acessível a todos. Você pode ter uma Bíblia, você tem Bíblia à sua disposição. Ainda é o livro mais produzido, mais lido, mais distribuído. E a Bíblia diz o seguinte, ou Jesus diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. 3 coisas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João diz para nós que eu preciso conhecer Jesus como Cristo, como Filho de Deus. E crendo, eu descubro então a vida eterna. Por isso que você tem a Bíblia nas suas mãos. É um livro perfeito. É um livro que nós temos convicção que Deus o preservou. O pastor Milton tem uma aula sobre isso. Não é agora meu propósito entrar nesse particular, mas que deixa claro que por várias e várias razões históricas, por perceber na leitura, ou seja, literárias, por saber do seu poder e pela confirmação que as próprias pessoas que escreveram, deram, testemunharam da Bíblia, ela é a verdade de Deus e ela nos ensina sobre Jesus. Nós fomos chamados para andar com Jesus. É Ele que perdoa os seus pecados, ninguém mais. Ninguém mais ressuscitou a não ser Ele. Toda a sua obra está centrada no propósito de salvação. Foi por isso que Ele veio. O seu nome é Jesus, que vem de Josué, que está associado a Oséias, e que nos 3 casos significa Salvador. Ele é Jesus Cristo, Jesus, o Messias. Então, tudo que nós fazemos está ligado a Ele. Antes que toque o próximo sinal, você tem alguma pergunta? Fala, irmã. Olha, só tem uma pessoa que pode fazer a outra crer na Bíblia, é Deus. Existe uma doutrina dentro do presbiterianismo e do pensamento reformado chamado testemunho interno do Espírito Santo. Essa doutrina foi amplamente desenvolvida por um homem chamado João Calvino. E nessa doutrina, nessa interpretação do que as Escrituras ensinam, nós aprendemos que só tem um jeito de outra pessoa crer na Bíblia, que é o testemunho que o Espírito Santo dá. Nós não podemos. Por isso que Paulo, em Romanos 11, ele menciona: eu oro pela salvação dos meus irmãos. É uma boa coisa para você orar. Você dá uma Bíblia e ora. Ora a Deus, para fazer com que aquela pessoa entenda. Mas essa é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Cristianismo reformado, o testemunho interno do Espírito Santo. O poder que o Espírito Santo tem de quebrar um coração, e somente Ele. Eu não posso. Eu posso entregar nas mãos, eu posso dar para você, fazer um papel, embrulhar bem bonitinho, entregar para você e falar: olha, estou te dando um presente. Mas é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. Quando você dá uma Bíblia, você tem que orar. Orar incessantemente por aquela pessoa, para que Deus faça a vontade dEle na vida dela. Mas nós não convencemos ninguém. É só o poder do Espírito. Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Mais alguém? Que bom, então. Fala, irmã. Então, é uma boa pergunta. Ela disse assim: como é que faz aquele texto que diz não jogar pérola aos porcos? Bom, a gente precisava explicar aquele texto que não vai dar tempo agora, mas de maneira geral, a gente deve entregar a Bíblia e confiar em Deus. A nossa vida é uma vida de fé. A gente não pode, você não pode convencer ninguém, você não pode mudar as outras pessoas, você só pode mudar a si mesmo. Você pode mudar o seu comportamento, você pode mudar o seu jeito de agir, mas os outros nós não podemos. Eu não quero entrar muito nisso, porque existe hoje um grupo de pensadores trabalhando com ideias relacionadas a isso, de que há disciplinas, há teorias, há procedimentos que podem mudar as outras pessoas. Não pode. Não pode. É tudo plano frustrado. Não pode. É só Deus. Deus entra no seu coração e começa a falar com você. E você fala: uau, Senhor, obrigado. Fala, irmã. Exatamente. Entrega a Bíblia, ora e pede ao Espírito Santo. Tá? Eu também tenho uma lista de pessoas que eu queria converter. Eu tenho, meus amigos, mas
Tá? Amém, minha irmã. Continua orando. Lembre-se que a mãe de Agostinho orou por ele pelo menos 23 anos. Depois que ele se batizou, ela morreu. Acho que é sério. A história de Mônica é isso aí. Ela orou por ele em torno de 23, 25 anos. Depois que ele batizou na igreja, ela falou assim: agora eu posso ir embora. Agora eu já cumpri minha tarefa. Gente, obrigado. Vamos fazer uma oração? Senhor, é maravilhosa a tua palavra. E maravilhoso é o nosso Salvador, único, sem igual, extraordinário. Ele é tudo o que precisamos. E em nome de Jesus, o nosso único e exclusivo Salvador, nós entregamos esse domingo em tuas mãos. E a vida daqueles que querem fazer parte dessa igreja. Que essas aulas sejam verdadeiramente para o crescimento dos irmãos e a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado, gente. Pastor? Só confirmando o aviso, se você faz parte dos irmãos que já falaram até comigo, que querem fazer parte da igreja, estou aqui, você vem falar comigo, retira a sua lição, retira a sua ficha de cadastro.